elaboração do estudo técnico preliminar, a gente já comentou algumas vezes, e eu acredito, né, que vocês, como tendo contato com o ETP, a legislação, o ETP já está vigente, né, há mais de um ano, existe uma resolução da CEPLAG, que é a Resolução 115 de 2021, que regulamenta o procedimento de elaboração do estudo técnico preliminar. Na minha opinião subjetiva, é uma resolução que é muito boa, assim, ela é muito completa, muito fácil né, inteligível, ela é bem orientativa, e aí, inclusive, amanhã nós vamos nos propor a dar uma estudadinha nessa resolução, para que a gente possa, de fato, escrever um ETP. Dessa resolução, eu chamo a atenção aqui para algumas coisinhas que eu entendo que são importantes. A primeira é que o artigo 6º, que diz lá sobre os elementos do estudo técnico preliminar, ele diz uma coisa que, para mim, é bem importante chamar a atenção. Ele diz que o ETP buscará a melhor solução identificada dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação acerca da viabilidade técnica e econômica da contratação. Então, perceba que o ETP busca a solução, né? Então, ele vai... Eu cansei de falar isso aqui durante a tutoria. Ele vai ao encontro da solução. A solução é um desdobramento do ETP. Então, reforçando o entendimento, o ETP não serve para respaldar uma solução que eu já tenho na minha cabeça, que eu já tenho definida aqui. Ele não serve de insumo para subsidiar uma solução que eu já tenho escolhido. Muito antes, pelo contrário, ele pega essa solução e vai colocar como uma das possibilidades de atender a necessidade, a demanda que eu tenho. Pode ser que a solução que eu já tinha na minha cabeça seja a melhor solução identificada no âmbito do ETP? Pode ser sim. Pode ser porque a gente já tem um conhecimento técnico, né? A gente já entende um pouco da dinâmica do funcionamento do nosso órgão, daquela demanda, mas é importante desapegar desse preconceito já definido para que o ETP seja, de fato, um instrumento exploratório das possibilidades, tá? Outra coisa importante da resolução e da 14133 é que o estudo técnico preliminar passa a ser um documento obrigatório, em regra. Existem casos que estão elencados lá na resolução, salvo engano, nem vou me atrever aqui a mencionar a resolução da cara de cabeça, não. Mas lá tem falando, que eu ia citar o artigo, mas lá tem falando os casos, eu acho que é artigo 4º, que vem falando os casos em que ele é dispensável e os casos em que ele é facultativo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante a explanação da aula de hoje, tá bom? Então, assim, a regra é ter. Nós vamos analisar o caso concreto e vamos identificar se de fato é uma hipótese legal em que eu posso facultar ou dispensar, se de fato, e sendo uma hipótese, por exemplo, né, de facultar ou dispensar, o caso concreto, né, seria adequado que a gente fizesse um ETP ou não, como o exemplo que o Roberto deu aqui no nosso último encontro, né? Não sei se todos vocês estavam presentes, mas o Roberto contou para a gente de uma ocasião em que, na unidade dele, eles iam fazer a troca dos extintores de incêndio e era, inclusive, um caso de COTEP, em que é dispensado, né, a dispensa de licitação é um dos casos, o valor é um dos casos em que não é necessário fazer o ETP. Mas eles se propuseram a fazer não um ETP com esse nome, com esse formato, mas um estudo prévio que direcionou uma solução similar, mas diferente ao que tinha anteriormente na instituição dele. Então, mudou quantitativo, mudou tipo de extintor, reduziu os impactos ambientais. Então, trazendo aqui o exemplo do Roberto, como foi útil, como foi importante esse estudo. Ontem também à tarde,
um outro colega nosso colocou um caso em que eles, na unidade deles, eles tinham um contrato de comodato para fornecer água potável, daquelas águas de galão, sabe? Eles tinham um comodato tanto dos galões quanto dos equipamentos, né? Dos suportes, dos filtros daquelas águas. E aí, na medida em que eles foram estudando a solução e a proposta, eles chegaram à conclusão de que a solução por comodato era muito mais cara para eles, porque o valor que se pagava era menor do que o da compra, mas como se pagava, né, continuamente, no ano saía muito mais caro ter o comodato do que fazer a aquisição, e que eles trocaram a solução pela aquisição e que deu tudo certo, foi um sucesso. Aí, ó, foi você, Roberto, que nos ajudou? Isso mesmo. Ai, minha cabeça não está tão ruim, não. Eu estou bastante cansada, mas ela ainda está funcionando. Ai, ai. O Roberto trouxe para a gente aí no chat, né, o artigo 4º da resolução, que diz as hipóteses em que o ETP é facultativo e, salvo o melhor juízo, Roberto, o próximo parágrafo... não, é o segundo, está aqui também, os momentos em que ele é dispensável. Está aqui ou eu estou fazendo solução? Não está aqui. Mas ele está no próximo mesmo. No parágrafo 2º, as hipóteses em que é dispensável. Tá bem? Então, via de regra, a gente faz o ETP. Mesmo que, se for um caso facultativo, que você não quiser fazer ele assim tão completo, faz mais simplesinho para ter o registro, né? Como eu mencionei aqui em outro momento, Roberto trouxe o parágrafo 2º aí das hipóteses em que ele é dispensável. Mas eu mencionei aqui que às vezes é bom para... Eu estou falando que eu mencionei aqui, mas eu estou dando tanta aula que eu já nem sei mais em que aula que eu estou falando as coisas. Então, eu vou repetir. Vocês têm um pouco de paciência com a professora. Que às vezes, fazer um ETP bem feito e registrar essas informações é importante para nós mesmos, porque, né, como eu estou brincando aqui, às vezes a memória falha, às vezes a gente muda de lugar no setor, a gente muda de setor. Então, ter isso registrado é importante para a gente resgatar e depois, num futuro, seja na execução contratual, ou seja num próximo processo de compra, num próximo ETP, a gente tendo aquele registro, fica mais fácil de resgatar e avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode repetir, o que a gente vai melhorar, tá bom? O terceiro ponto de atenção aqui, ele foi tratado de maneira bem detalhada pelo professor Paulo Mendes no módulo 1. Quem não teve oportunidade pode dar uma resgatada lá no material e nas aulas para verificar, né, a exposição dele. Mas o terceiro ponto é que o ETP é sempre construído por uma equipe de planejamento. Por que, Josiane, que é uma equipe? Primeiro que a gente já brincou aqui entre nós, já fez até dinâmica e já chegou à conclusão de que duas cabeças pensam melhor que uma só, né? E que às vezes nós estamos ali na área demandante, submersos pela rotina, pelo nosso ponto de vista em relação àquela necessidade, àquela demanda, e perdemos a oportunidade de construir uma coisa mais bacana, mais dinâmica, mais inovadora, por não convidar pessoas que estão oxigenadas, que estão de fora naquele processo. Então, eu sou uma super defensora de que quanto mais melhor no âmbito do ETP. É o brainstorm mesmo. Amanhã a gente vai fazer a nossa dinâmica do ETP na prática, e eu vou, inclusive, sugerir para vocês uma metodologia baseada no Design Thinking, principalmente nem ETPs mais complexos, né? O dia a dia, o corriqueiro, não é tanto assim, não. Mas em ETPs mais complexos, que a gente possa fazer uma construção coletiva. Primeiro ponto que eu defendo a questão da equipe do planejamento. O segundo ponto é porque nem sempre nós que somos os demandantes temos condição de instruir da melhor maneira possível o ETP e trazer as informações necessárias para essa discussão. Eu já devo ter comentado com vocês sobre as CAP, a minha chefe chama elas de migas.
as capivaras lá da cidade administrativa. E as capivaras é um exemplo assim, muito emblemático, porque eu já contei para todos vocês que a minha formação é em administração, é em direito, eu gosto de bichinhos de cachorro, de gato, né? Capivara nunca foi meu forte. Eu amava o zoológico. E aí a gente se viu na situação de que tinha que fazer o manejo e a castração desses animais silvestres, com toda uma gama de proteção aí pelo IBAMA. E assim, até o nosso entendimento sobre o nosso olhar sobre os animais era bem enviesado, assim, que a gente estava... quando eu cheguei, que tinha um custo danado, que era um custo enorme para o manejo e a castração da capivara, e o Ministério Público no nosso encalço para tomar providências, eu falei assim, mentira, que eu não tenho R$50 ali para o pronto pagamento, eu vou ter que gastar 400 mil, 300 mil para castrar a capivara. E aí, o que aconteceu? Como é que a gente reverteu essa situação, né? A gente foi estudar. E na medida em que a gente foi estudando, a gente conversou com a Prefeitura de Contagem, com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque na época, não sei se vocês vão se lembrar, né? O tema da febre maculosa estava muito em voga, porque infelizmente uma criança tinha falecido, né, vítima, um menino de 10 anos, assim, uma história muito triste. Então, assim, todos os lugares que tinham foco estavam sendo muito bem acompanhados pelo Ministério Público. E aí a gente foi fazer o nosso trabalho de formiguinha. Pegamos lá como é que foi a contratação de Contagem, pegamos lá como é que foi a contratação de Belo Horizonte, conversamos com as zoonoses, conversamos com o IEFA, fomos fazendo uma sopa de letrinha lá, um arranjo para conseguir construir a nossa solução. Nessa época ainda não existia a obrigatoriedade do ETP, já tem muitos anos, tem? Foi em 2019 que a gente começou a estudar isso. Mais uma solução que a gente poderia ter tomado no âmbito lá da nossa necessidade era chamar alguém, por exemplo, do IEF, para compor a nossa comissão técnica. E aí nós teríamos como? Nós teríamos o nosso setor, enquanto setor demandante, responsável por aquela competência legal, né, de gerenciar as áreas externas e, portanto, controlar aí a longo prazo o desenvolvimento da febre maculosa na cidade administrativa. Nós teríamos um representante do IEF enquanto corpo técnico especializado nesse assunto para compor o nosso ETP, e um representante do setor de compras. Por que esses 3 representantes, Josi? Porque a gente não está buscando a melhor solução naquele contexto, considerando os meus requisitos e as minhas necessidades. Se eu tiver alguém do setor solicitante, ele é o responsável mesmo, né? Esse aí não pode fugir de jeito nenhum. Ele tem que pegar o boi pelo chifre, o processo é dele, né? Mas ele pode não ter todos os conhecimentos necessários, tanto técnico quanto o objeto da demanda, ou quanto a legislação e a regulamentação dos processos de compra. Então, evita de que esse cara aqui tome como melhor solução soluções que não atendam adequadamente tecnicamente ou conforme a regulamentação de compras. Então, fazendo esse emaranhado aqui, cada um vai trazer para análise aquilo que melhor atende, né, que mais sobressai em relação ao seu conhecimento específico. Por quê? Lá da capivara, eu brinquei que quando eu cheguei lá e me vi nessa situação, eu falei assim, vamos fazer um safari. A gente ainda vai ganhar dinheiro, porque nós estamos precisando de dinheiro, vamos fazer assim, vamos fechar a cidade administrativa no final de semana, vamos vender ingresso para caça. E aí, quem quiser vir caçar capivara aqui, ó, vem cá, me paga o ingresso, sai daqui, eu deixo, inclusive, levar a capivara para fazer churrasco e fica todo mundo feliz. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia ser presa.
né? Porque, conforme conhecimento técnico específico, capivara é animal silvestre, não pode ser caçado, caçado. Inclusive, assim, existe todo um trâmite extremamente específico para eu fazer o manejo da castração. Eu tenho que pedir autorização no IBAMA para começar o processo, eu tenho que registrar todas as castrações adequadamente. Caso haja alguma intercorrência de que alguma capivara venha a óbito ou tem algum tipo de sequela decorrente da cirurgia, tem um mega processo burocrático. Então, assim, se eu não tivesse estudado ou se não tivesse alguém técnico para trazer essa informação para mim, eu ia correr o risco de ser presa. Então, por isso que é importante aí trazer esses três atores. Ponto de atenção. Às vezes, o demandante e o detentor do conhecimento técnico podem se confundir, podem ser a mesma pessoa. No caso daquelas demandas em que a área solicitante é o detentor do conhecimento técnico, não precisa desse terceiro ator de fora, pode ser só alguém da área demandante do setor de compras, tá? Outro ponto de atenção também está escrito lá na resolução, mas só para vocês ficarem sabendo, pode haver casos em que não há pessoas da administração pública que tenham conhecimento sobre aquele objeto, sobre aquela demanda. Nesse caso, é possível, inclusive, contratar consultoria, tá? E depende de autorização da autoridade competente, mas para vocês entenderem, né, que, de fato, o legislador quis dar importância para essa fase do ETP e quis que, de fato, todo o conhecimento necessário fizesse constar nessa fase. Aí, um ponto que eu já falei, né, da interdisciplinariedade da equipe de planejamento, e o outro diz respeito à segregação de função. Segregação de função é quase uma entidade superior, né, dentro da administração pública, de fato né, porque é um princípio, e às vezes a gente tem muita dificuldade com a segregação de função, porque a nossa realidade, né, de equipe, às vezes ela é um pouco diferente do que a gente gostaria que fosse, né? Seja em quantitativo, seja em capacitação dos atores, seja em competência técnica, né, e habilidade dos atores. Então, assim, às vezes a gente vê lá, quando eu entrei no Estado, por exemplo, o pregoeiro do setor, ou melhor, o setor de compras tinha 2 pessoas só. E aí, os 2 eram pregoeiros, os 2 faziam edital, os 2 compunham equipe de apoio um do outro, assim, porque não tinha gente para ficar mudando, né? Então, assim, é um desafio para nós, mas lá no material didático tem um artigo e um podcast falando sobre segregação de função, que eu acho que pode ajudar vocês, porque a gente pode construir matrizes de responsabilidade, né, de modo a organizar aí o caso concreto de cada um dos processos de compra, tá bom? Não vou demorar muito não, senão a gente não vai chegar até o final. O que ocorre? Tanto a 14133 quanto a resolução da CEPLAG 115 de 2021 elenca os elementos que devem conter no estudo técnico preliminar. Ajudou a gente pra caramba, porque agora a gente não precisa mais adivinhar o que é importante e o que a gente vai colocar nesse documento. Agora a gente sabe. Desses elementos, partes são obrigatórios e partes são facultativos. E aí um ponto de atenção é que no âmbito do governo do Estado de Minas Gerais, 2 desses elementos que são considerados facultativos no âmbito federal passaram a ser obrigatórios. Quais são esses elementos? O levantamento de mercado e a descrição da solução como um todo. Eu, particularmente, acho que a decisão de colocá-los como obrigatório foi muito acertada. Por quê? Primeiro, levantamento de mercado, a legislação chama assim,
mas eu não gosto muito dessa ideia de mercado, não, porque eu também já falei aqui até babá, que solução não é só de mercado. Nós podemos criar soluções alternativas para a nossa demanda. A gente está muito focado aqui, porque nós estamos falando isso no âmbito de um processo de compra, de contratação. Mas o ETP não necessariamente vai ter uma solução exclusivamente de compra e de contratação, e não necessariamente vai gerar um processo de compra, né? Então, aqui, vamos pensar em levantamento de mercado como proposição de soluções. E aí, eu falei aqui até babá para vocês nos últimos encontros que uma das etapas mais importantes do estudo técnico preliminar é o levantamento de soluções, é a prospecção de soluções. Vocês não vão esquecer mais, eu ficava falando assim, é o devaneio, aqui é o devaneio, aqui nós vamos pensar possibilidades. Se eu faço um ETP sem pensar possibilidades de solução, o risco de que ele se preste a ser um documento exclusivamente pro forma, para respaldar uma solução que eu já tenho na cabeça, é muito grande, porque eu não parei para refletir sobre como é que eu posso solucionar aquele problema. Vocês concordam comigo? Então, o levantamento de mercado foi incluído aqui como parte obrigatória e eu acho super acertado. E a segunda, que foi colocada como parte obrigatória, é a descrição da solução como um todo. Por que eu acho também que foi acertado? Porque aí vai ter o registro no ETP de tudo que você pensou para o escopo inteiro. Nós vamos tratar sobre isso um pouquinho mais para frente, eu não vou me deter quanto a isso muito aqui, não. Eu vou registrar tudo que eu pensei para a solução, porque a minha solução ela pode abarcar ela pode ter começo, meio e fim num processo de compra, igual eu falei lá do... Vamos falar da castração da capivara. A castração da capivara, para mim, ela me deu a solução da minha demanda como um todo, a contratação que eu fiz. O máximo que eu faço lá é atestar relatório, né, do serviço e pagar a nota. Agora, existem soluções que a contratação vai ser só um pedaço. Ela não vai atender a minha necessidade como um todo. Igual, por exemplo, a gente falou do bebedouro. Lá na frente eu vou falar um pouco mais do bebedouro. Então, se eu vou comprar um bebedouro, mas eu preciso organizar, por exemplo, a instalação desse bebedouro e preciso de um ponto de água, um ponto de energia, um ponto de esgotamento, a minha solução demanda ou mais de um processo de compra, ou eu demando uma atitude prévia minha. Se eu estiver, por exemplo, se eu estiver trocando de contrato, vamos pensar lá na cidade administrativa, tem contrato de restaurante, tem um restaurante que a gente faz uma contratação direta. Quando eu pensar na solução de substituição desse restaurante, eu tenho que pensar, inclusive, na descrição da solução, que eu vou ter um período aí de transição do serviço em que o restaurante que está hoje instalado vai sair, vai desmobilizar, e eu vou mobilizar um novo serviço. Então, quando eu me presto a pensar na solução como um todo, essa reflexão me ajuda a não deixar rabo nenhum para trás, ponta nenhuma para trás. E ajuda a ter isso registrado, que às vezes está na minha cabeça aqui hoje, ó. Eu e Roberto estamos fazendo processo de compra, a gente lembra, não, tem que ter um mês de mobilização, a gente tem que organizar com os 2 restaurantes, ele vai ficar um mês fechado, uma semana, nessa semana que vai ficar fechado, qual a solução que nós vamos dar para os nossos usuários aqui sobre o almoço? Está aqui na nossa cabeça. Mas vai que no meio do caminho eu saio, ou esse processo se encerra, a outra pessoa que vai pegar esse processo para fazer um novo, não tem essa noção e acaba perdendo isso. Olha como é que eu estou prejudicando a administração sem ter esse registro. Então, eu, particularmente, acho que é muito acertado colocar esses 2 como obrigatórios. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é dos elementos facultativos. Ah, Josi, quer dizer então que é facultativo? Eu já posso cortar de cara, porque é facultativo mesmo, ninguém vai me exigir. Não é essa a lógica. Então você está falando que é facultativo, mas é facultativo de mentira. Que o bom mesmo é ter tudo. Mais ou menos.
nós vamos usar o bom senso, né, gente? Como adultos trabalhadores e cheios de etos públicos, nós vamos chegar no meio termo. Aqueles processos que são mais complexos, ainda que sejam processos em que o DTP for facultativo, ainda que sejam elementos facultativos, a gente vai analisar se aquele elemento ali vai somar na minha construção final, no objetivo da ETP. Vamos pegar o exemplo do extintor do Roberto, né? Era um exemplo complexo, que quando o Roberto falou com a gente, ele falou que eles trocaram o tipo de extintor, considerando, inclusive, impactos ambientais e medidas mitigadoras dos impactos ambientais, não falou? Que um certo tipo de extintor ele era com pó químico, e aí com amido ele traz menos impacto para o meio ambiente. Essa análise no âmbito do ETP é facultativa. Mas olha aí um belo exemplo em que isso se fez importante, que se ele não tivesse analisado isso, ia ter prejuízo no resultado final. Então, a gente vai ver o caso concreto, né? Não fica com preguiça, não. Tenta fazer da melhor maneira possível, e aí, assim, pontuando também, que é uma coisa que está escrito lá na resolução, toda vez que não colocar um item que é facultativo, precisa justificar. E esse assunto também surgiu na nossa última conversa, né? Às vezes, justificar dá muito mais trabalho do que ir lá e fazer o negócio. Então, assim, né? Não olhe com preguiça, não. Olhe que você está fazendo uma análise ali que vai te salvar de muito perrengue durante o processo de contratação, durante a execução e no novo processo, tá bom? Então, nós temos aí a resolução, que eu já mencionei para vocês, e temos também uma minuta padrão de estudo técnico preliminar, que está lá no SEI. Quem aí já teve contato com essa minuta, já usou ela como referência, se puder me mandar aí notícia no chat, se quiser falar aí no áudio, pode ficar à vontade, só para eu ter noção aqui do quanto vocês já conhecem. Essa é uma minuta muito rica. Ótimo, Cláudia. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas ela foi construída de uma maneira muito bacana, muito rica. Se a gente, né, tiver aí a noção sobre para que se presta o estudo técnico preliminar e seguir as orientações da minuta, com amor, carinho e dedicação, a chance da gente fazer um processo bem instruído é grande, porque ela nos faz, ela nos dá direcionamentos, a Laís também já utilizou, ela nos dá direcionamentos que são muito interessantes, muito importantes, e aí possibilita que a gente crie um documento bem respaldado. E vai ser com base na estrutura dessa minuta que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a minuta se propõe a construir 4 momentos. Primeiro é o diagnóstico da situação atual, que eu vou elencar aqui. Vocês lembram que eu coloquei os 3 pontos principais aí do estudo técnico preliminar? Delimita a necessidade, prospecta soluções, escolhe aquela que melhor nos atende, que esse aqui, para mim, é o esqueleto do ETP. E ele vai reproduzir aqui, de alguma forma, e vai, inclusive, como o desdobramento do ETP é maior, a partir do momento que ele escolhe a solução, ele se presta, inclusive, a dar um direcionamento, um desdobramento dessa solução para melhor estruturar o meu ETP e ter uma base melhor para depois construir o meu termo de referência, tá bom? Então, primeiro momento aí, diagnóstico da situação atual. Então, lá tem a descrição do problema, o alinhamento com o planejamento de compras e a descrição dos requisitos. Primeira fase da ETP. Segundo momento, eu levanto as possibilidades de mercado, que eu vou insistir em falar que não é só de mercado, avalio a expectativa de valor, porque valor é um ponto importante de comparação para a escolha da melhor solução no âmbito da administração pública, e daí eu escolho qual que é a solução que eu vou usar. Depois que eu escolho a solução, eu vou me desdobrar sobre ela.
né? Eu vou descrever a solução como um todo, eu vou justificar se eu vou fazer a contratação com parcelamento ou não, eu vou dizer que se tem outras contratações que serão impactadas pela minha, ou se tem contratações similares que eu posso usar de base aqui para o meu processo. Eu vou dizer, com aquela solução que eu escolhi, diante da minha demanda, do meu problema, qual que é o resultado que eu pretendo alcançar lá na frente e quais que eu preciso fazer previamente para implantar essa solução, ou previamente ou durante o processo, porque a gente vai tratar sobre isso lá na frente. Porque, como eu disse, né, o bebedouro precisa do ponto de água. O ponto de água precisa chegar quando? Quem é que vai especificar ele para mim? Eu tenho que fazer uma contratação específica ou eu tenho alguém na minha instituição que faz para mim? Ou não, o ponto de água já está lá, está tudo certo. O cara pode vir instalar meu bebedouro aqui em qualquer momento do dia, ou eu tenho que agendar, marcar, disponibilizar uma vaga no subsolo, eu tenho que combinar com o setor que fica lá mais próximo e explicar que vai ter uma instalação, que pode ter impacto, pode ter barulho. Então, tudo isso é importante de ser trazido para o ETP. Além dos possíveis impactos ambientais, que, como eu mencionei, né, na nossa primeira aula, não é algo que a gente tem aí como trivial no nosso dia a dia, mas cada vez se torna mais importante. Está todo mundo morrendo de calor aí, entendendo que o apocalipse está chegando. Então, o que a administração pública está fazendo em relação aos impactos ambientais das suas contratações e das suas soluções? Então, é um outro ponto para trazer aqui. E, por fim, eu dou o arremate final. Eu faço um resumo do que eu fiz no decorrer do ETP e menciono claramente qual que é a solução que eu escolhi e o que eu espero dela. Tá bom? Primeiro ponto, até aqui tudo bem, pessoal? Agora a gente vai começar a explicar um pouquinho. Sim, tranquilo. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade de ser apresentado. Eu já falei de babá aqui sobre necessidade com vocês, já? Do como é importante a gente entender o que a gente precisa de fato, do como fazer essa delimitação específica, né? É tão importante para que a gente busque soluções específicas. Todo mundo aqui já me escutou falando do exemplo da manutenção de veículos, para não precisar repetir? Conta para mim no chat, gente. Não me deixa no vácuo, não. Ah, ótimo. Beleza. Então, o esquema é esse, né? Quando eu penso no... eu já brinquei aqui, eu lembrei aqui, que eu falei que a Cláudia ia visitar a colega dela lá de Patos, né? Ia visitá-la, já lembrei aqui que vocês viram, sim, eu falando do exemplo da manutenção de veículos. Então, na descrição de um estudo técnico preliminar, muito provavelmente, para não falar que é com certeza, nunca vai haver a menção a qual que é a minha necessidade, contratação, qual que é a minha necessidade, aquisição. Não, isso é solução. Isso não vai estar descrito lá na minha necessidade. Isso tem a ver com as possibilidades de solução. Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu pensar num outro exemplo para falar com vocês. Vamos pensar aqui uma coisa que a gente já mencionou, mas não mencionou muito. Vou dar um exemplo bacana. A cidade administrativa tem brigada de incêndio formada. E quando está no auge dela, era inclusive a maior brigada de incêndio da América Latina. Assim, muito bacana a proposta. E aí, ter brigada de incêndio, ter brigadistas civis, é uma exigência legal. Não é muito bem da minha área, não. Se alguém conhecer bem e eu falar alguma besteira, faz de conta que vocês não estão entendendo, que vocês não estão. Que vocês não sabem. Ou então me ensina, que é bom. E aí, o que acontece?
A minha necessidade é de ter brigadistas alocados no prédio para atender uma possível ocorrência. Como é que eu poderia ter essa brigada? Eu poderia ter a contratação de pessoas, a contratação de bombeiros e brigadistas profissionais, ou eu poderia treinar pessoas do ambiente, né, do que estão lá todos os dias, para compor essa brigada. Se eu não tenho por base a minha necessidade, o que eu preciso? Eu preciso do cara civil treinado lá, com um quantitativo específico, distribuído pelos andares, trabalhando todas as vezes por semana, identificado com o coletinho lá e treinado nisso. Se eu não entendo que, na verdade, eu preciso da pessoa lá e dessa necessidade bem delimitada, eu ia correr o risco de contratar brigadista profissional ou contratar bombeiro profissional, civil, né? Profissional. E qual que foi a minha solução lá na cidade administrativa? Foi treinar pessoas. Foi treinar trabalhadores que estão lá alocados para compor essa brigada de incêndio. Outro ponto importante também que a gente que analisar a nossa necessidade foi acabou impactando a solução que a gente tinha. Para treinar essa brigada, eu preciso fazer uma formação prática. Alguém aqui é brigadista? Alguém aqui já passou por esse treinamento? Se tiver passado, me manda ali no chat. Porque eu fui brigadista, é um treinamento bem desafiador, assim, bem legal. E aí o que acontece? Tem uma parte prática, que é um perrenguezinho, assim, deixa eu ver quem foi aqui. A Vilda é brigadista, então ela deve ter passado, a Vilda e a Cláudia, vocês devem ter passado lá por imobilizar pessoas, pela tal da Casa da Fumaça, né? Pelo menos o nosso treinamento de brigadista aqui tem isso. E aí, como é que a gente fazia esse treinamento prático? A gente contratava um centro de treinamento, né? E aí treinava a turma de forma teórica, né? E depois fazia um treinamento prático para imobilização, para pôr na maca, né? Assim, prender as pessoas, enfim, a forma de fazer respiração cardíaca, massagem cardíaca e tudo mais. E depois ia para o campo, que era uma contratação. Na medida em que o tempo foi passando e a gente foi analisando melhor a nossa necessidade, e aí esse ano passado, na verdade, que a gente precisou recontratar esse espaço para dar o treinamento, para reativar, né, adequadamente a brigada de incêndio, considerando o contexto da pandemia, fomos fazer o ETP da brigada de incêndio. E surgiu uma ideia bacanérrima durante a elaboração do ETP. Por que a gente não procura os bombeiros, né? O corpo de bombeiros? Provavelmente o corpo de bombeiros vai ter um local de treinamento desse, porque eles treinam os bombeiros. Se ele não tiver, ele tem alguém que é parceiro. Vamos lá bater na porta do cara para entender como é que funciona. E aí a gente descobriu que os bombeiros, de fato, têm mais de um centro de treinamento disponíveis. E aí, o que nós combinamos com o Corpo de Bombeiros? Que, ao invés de gastar o recurso que a gente ia gastar contratando um terceiro fora da administração para dar o treinamento, nós vamos fazer um convênio com o Corpo de Bombeiros para que eles nos emprestem o espaço para o treinamento prático e, em contrapartida, nós vamos reequipar esse espaço, nós vamos melhorar o que eles têm e colocar algumas coisas que eles estão precisando. Olha que bacana um exemplo, né? E aí está aí um exemplo, além de que nós fugimos de uma solução que era trivial, que desde a fundação da cidade administrativa, a gente sempre contrata esse treino de centro de treinamento, e ainda estamos dando a oportunidade do bombeiro reorganizar lá o centro de treinamento dele com o recurso que a gente ia pagar para o terceiro. Fato verídico. Então, todo mundo... E aí, então, se eu estivesse pensando que a minha necessidade é a contratação, o que ia acontecer? Eu ia voltar a contratar o terceiro. Tá bom? Ficou claro isso para vocês? Eu não vou ficar repetindo isso aqui, não. Eu acho que vocês já entenderam.
E aí, um outro ponto de atenção quanto à delimitação da necessidade é convidar o usuário, quem vai ser impactado pela minha solução, para essa discussão, que eu imagino que seja uma realidade aí de vocês também. Na minha realidade, eu trabalho na gestão da cidade administrativa. Então, enquanto área demandante, eu disponibilizo serviços, produtos e processos para o meu usuário final, que é o usuário da cidade administrativa, que pode ser um visitante, que pode ser um servidor público, que pode ser o cidadão que vai lá resolver um serviço finalístico com uma outra, com uma instituição, que pode ser um lojista que está lá dentro da cidade administrativa. Então, eu até uso, né? Que eu também sou usuária da cidade administrativa, mas não necessariamente eu uso todos os serviços que eu disponibilizo lá. Vamos pensar que até outro dia, né, tinha um serviço super VIP lá na cidade administrativa, super top, que é ter vaga no subsolo dos prédios. E até pouco tempo atrás, só o primeiro e segundo escalão é que tinham disponibilidade desse serviço. Então, esse é um serviço que eu presto, eu gerencio a vaga, eu disponibilizo a vaga, eu disponibilizo controle de acesso, mas eu não uso esse serviço, eu não sou usuária desse serviço. E aí, um ponto de atenção que eu deixo para vocês é que, quando isso acontece, quando eu não sou usuária direta do serviço, trazer a pessoa que vai usar o serviço, usar, né, a pessoa que vai ser atendida pela necessidade para a discussão, eu acho que é muito importante, porque tira o risco da gente projetar ali um preconceito estabelecido sobre uma necessidade, uma demanda, e trazer aquela demanda para a realidade. Acho que eu contei aqui uma reportagem que eu vi uma vez, falando sobre qualidade, que eu achei bem interessante, que dizia o seguinte: quando você perguntava para o motorista de táxi, de Uber, como é que ele entende que ele está tendo qualidade no serviço dele, ele fazia muita menção a requisitos do veículo. Então, ele dizia assim: o carro tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar lavado por fora, não pode ter lixo lá dentro, tem que estar macio, tem que ter ar-condicionado, tudo. E quando a gente perguntava para os usuários do serviço como é que ele entendia que o serviço de Uber e de taxista estava tendo qualidade, aí o ponto de atenção dos usuários dizia a respeito do ser bem educado, chegar no horário, tratar bem, recepcionar bem as sugestões que a gente faz de trajeto. Então, olha a diferença, né? Da percepção do prestador do serviço para o usuário em relação aos quesitos de qualidade. Beleza? Então, vamos seguir. Segundo ponto, estimativas de quantidades a serem potencialmente contratadas. Aí eu esqueci de mencionar, né? Os 2 itens são obrigatórios. Aqui, a gente vai falar de considerando a minha necessidade de demanda, quanto é que eu vou comprar. Isso é importante para eu entender soluções possíveis. Por exemplo, quando a gente mudou para a cidade administrativa, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de estar lá, a gente tem estações de trabalho muito bonitinhas, assim, eu particularmente acho elas muito bonitinhas, padronizadas, bem organizadas, lá na área de escritório aberto. Todas são iguais, nos 2 prédios, assim, o parâmetro é o mesmo. Mas elas foram fornecidas em 4 lotes diferentes na contratação. Josi, mas se era tudo igual, por que vocês dividiram em 4 lotes? Porque era estação de trabalho para caramba para ser entregue num período de tempo curto. Então, o mercado de imobiliário, se eu fosse fechar em um lote único, em 2, seja lá como for, pouquíssimos fornecedores, quiçá só um,
iam conseguir me atender e não ia dar a competitividade necessária para o meu processo. Então, por que é importante eu trazer aqui estimativa de quantitativos? Porque isso também vai impactar na minha solução. Né? Se eu não considerasse lá o quantitativo de mobiliário da cidade administrativa, que era muito grande, que o mercado não estava preparado para me atender, e eu ainda corri o risco, né? Porque se eu entregasse, se eu comprasse de um só e tivesse problema de atraso, alguma coisa, eu estava refém dele. A mudança da cidade administrativa ia ser coordenada pela equipe de manutenção. Então, nesse caso, por exemplo, o quantitativo era importante para eu fechar a minha proposta de solução, que deu respaldo lá para a licitação. É muito, então eu tenho que dividir em lotes para garantir o fornecimento e a competitividade. Aí eu vou contar para vocês uma externalidade que, como não tinha o ETP, a gente não pensou e aconteceu. Nós temos 4 tipos de... Na verdade, o que aconteceu? Tinha 4 tipos, mas cada licitante poderia ganhar até 2 lotes. Então, na verdade, nós temos 2 fornecedores diferentes de mobiliário, que cada um deles ganhou 2 lotes de mobiliário. Dessas estações normais que tem lá, as clarinhas, né? Aí sabe qual que é a externalidade que a gente não previu, porque não tinha ETP e hoje a gente enfrenta? Uma não encaixa na outra. Aí, quando eu vou montar o layout lá, eu dependo, né? Se eu preciso pensar qual estação eu vou montar onde, porque o fulano não se encaixa não é compatível com o ciclano. Por isso que é importante fazer ETP, porque aí a gente pensa nessas coisas antes do problema acontecer. Mas vamos lá. Estimando quantitativas, a gente pode ter várias possibilidades. A gente pode pensar em histórico de consumo, a gente pode, né, pegar lá a gestão de estoque, identificar quanto é que gastou. A gente pode estimar considerando proposição, né? Me fugiu a palavra aqui. Ai, gente, me fugiu a palavra mesmo. Perspectiva de futuro, né? Vamos pensar aqui. Eu tenho consumo aqui de papel A4 e no meu histórico, eu estou vendo aqui que mais ou menos anualmente ele reduz o consumo em 5%. Então, eu posso escrever lá que o último, né, a média histórica é essa, reduzida de 5%. Pode trazer para o contexto aquilo que o fiscal do contrato foi sentindo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente tinha máquina de café lá na cidade administrativa. Hoje, infelizmente, não tem mais. Se alguém ficar curioso para saber por que não tem mais café, me pergunta no final que eu conto. E aí, a estimativa do consumo de café, inicialmente, lá no primeiro contrato, quando a gente estava mudando para lá, foi feita com base numa informação de mercado. Aqui dizia que quando o café é gratuito, quando, né, a pessoa não paga por ele, cada pessoa consumia, em média... Ai, gente, eu vou falar um negócio aqui que eu não tenho certeza mais, mas também já tem muitos anos. Vamos fazer de conta que é isso. Mas cada pessoa consumia, em média, 2,5 doses de café por dia. Então, tinha, né, em média, tinha o cara que tomava 5 doses de café, tinha o cara que tomava nenhuma. Então, a média de consumo era essa, 2,5. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, e com a incidência dos boatos em relação às máquinas de café e as pessoas, né, que estavam mais acostumadas ao café coado, e lá era café expresso, essa média de consumo ela mudou, ela diminuiu. Então, a gente foi lá e mudou o histórico de consumo, considerando os relatórios lá de fiscalização que o fiscal nos encaminhava, né, ao longo dos anos aí da média de café. Além disso, a gente tem que ler o contexto também, né, gente? Então, se eu tenho lá uma unidade que imprime muito, por exemplo, e porque os processos dela são físicos, né? Ainda instrui processo. Vamos imaginar aqui que convênios com municípios ainda usem processos físicos.
E a partir né, existe a perspectiva de que esses processos passem a ser informatizados e não precisem ser mais impressos, eu não vou considerar histórico. E aí, mais uma vez, se o almoxarife sentar lá em berço esplêndido e ele for estimar histórico de consumo sozinho, ele não vai saber que o setor finalístico vai mudar o processo, vai mudar o processo dele lá de compra, de convênio, e vai consumir menos papel. Ou não vai saber, por exemplo, igual o Roberto também contou, que para o mês que vem a unidade finalística está prevendo lá uma ação terapêutica que vai precisar de muito mais papel do que o histórico. Se o Roberto for mensurar a estimativa de consumo sozinho, ele não vai saber isso, porque a bola de cristal dele está quebrada, né? Então, por isso que a gente tem que chamar o coleguinha para construir a TP com a gente quando a gente vai pensar em solução, tá bom? E uma alternativa, quando a gente... Nossa, Josi, tal processo é difícil demais. Eu contei que processo que a gente está comprando impressão A3, cartazes, que a gente não tem. Nunca compramos cartaz na vida. A demanda de cartaz tem algumas que a gente já tem, mas acontece muito considerando a dinâmica de funcionamento da cidade administrativa, então, às vezes, tem alguma divulgação específica a ser feita. Vocês devem, né, ter visto, ter acompanhado que a gente está com os elevadores do prédio Minas desligado. Então, por exemplo, seria uma demanda de cartaz que a gente teria que não estaria prevista. Então, a gente não sabe de onde é que vai conseguir essa demanda de cartaz, como é que vai fazer. Aí, o que a gente fez? A gente estimou, cada setor estimou mais ou menos o seu, considerando aí necessidade, histórico, espaços que gerencia, né? Por exemplo, o pessoal que gerencia a Copa tem muito mais demanda de cartaz do que o pessoal que cuida do contrato do estacionamento, por exemplo. Então, a gente estimou e a gente chegou a um montante em que a gente entende que tanto a supressão de 25% quanto o acréscimo de 25% vai conseguir atender caso a gente tenha algum tipo de variação. Então, nós fechamos assim, um montante em que essa supressão e esse acréscimo vai atender, ou a gente podia ter optado por um registro de preço. Às vezes, a demanda justifica um registro de preço. Eu acho que eu comentei aqui também, a gente tem registro de preço de refrigerador vertical, porque a gente, como é um equipamento novo, que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, como é que vai ser a manutenção, como é que vai ser o desgaste e o leilão, né, o desfazimento, a gente optou por um registro de preço. Mas fazer um registro de preço de impressão A3, a gente ficou meio assim com preguiça, sabe? Porque gerenciar ato de registro de preço também não é um negócio muito simples, né? Então, a gente vai tentando ali ajustar conforme a nossa realidade. Quanto ao planejamento, a previsão no planejamento de compras é um elemento facultativo, e eu leio essa previsão aí muito como uma amarra, sabe? Como um direcionamento para que as pessoas possam priorizar a realização do planejamento adequado e para que o setor de compras, a organização, a alta gestão tenha uma dimensão adequada do que está se prevendo gastar e comprar ao longo do ano. Então, fazer o planejamento de compras é importantíssimo no âmbito estratégico de compras para o cumprimento dos objetivos organizacionais. E no âmbito do meio processo de compra em si, é mais para garantir que ele esteja amarrado com a proposta total. Josi, precisa sempre estar previsto no planejamento anual de compras? Não, não precisa, porque imprevistos acontecem, né? Falei do elevador do Minas aqui, né? A gente tem contrato de manutenção, a gente tem fiscalização, a gente tem acompanhamento dos elevadores. A demanda que surgiu de manutenção lá estava fora do nosso escopo. Não estava prevista, não foi possível ser prevista. Então, é um processo que vai correr fora do planejamento anual de compras. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza.
requisitos da potencial contratação. Apesar de ser um elemento facultativo, na minha percepção, o que é necessário para a necessidade, o que é necessário para atender a necessidade, é um ponto importante que precisa aparecer no ETP. Talvez ele não precise aparecer como um requisito específico, assim, detalhado, escrito lá no item 2.2.3. Mas aqui é como se fosse o que eu vou exigir, o que eu não posso abrir mão para que a minha necessidade seja atendida. É o parâmetro da minha solução, entendeu? Então, se eu não coloco isso, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. A gente já não conversou sobre isso. O risco de eu não fazer uma explanação bacanona é grande. É claro que se eu tiver um objeto mais simplesinho, eu já falei aqui da gás, a gás eu já sei o material que é produzido, eu já sei qual que é o tamanho, eu já sei quanto eu consumo, eu já sei de tudo da gás bonitinho. Eu não vou precisar ficar falando aqui muito de requisito, muito de detalhe, muito de não sei o quê. Mas se é um processo mais complexo, é bom que eu ponha isso aqui, porque isso vai virar depois o meu parâmetro para fazer o termo de referência. E vai me ajudar lá no termo de referência. E, inclusive, na hora da elaboração do ETP, vamos imaginar que a gente chegou lá na comparação das soluções, e na nossa comparação, nenhuma solução foi realmente boa para o que eu preciso. E eu me tornei, talvez, restritivo, ou apenas uma, está com cara de direcionamento. A própria resolução nos orienta a voltar na descrição dos requisitos de contratação e revê-los, para ver se eu não posso flexibilizá-los de alguma forma. E aqui, eu vou tomar por base o seguinte, que eu não posso nem flexibilizar demais para que a minha solução fique estranha. Vocês lembram do diagrama lá da solução? Que uma ultrapassava, a outra atendia menos. Então, assim, eu nem vou flexibilizar demais, de modo que a minha solução atenda menos do que eu de fato preciso, e nem vou pôr o parâmetro lá em cima, restringir demais, de modo que eu impacte a competitividade num possível processo de compra. Tá bom? Prospecção de soluções. Aí a gente está chegando na segunda fase. Eu delineei tudo direitinho que eu precisava, quanto eu precisava e o que era imprescindível para o que eu precisava. Vamos agora, então, levantar a possibilidade? Vamos levantar a possibilidade. Aqui, a gente pode fazer uma prospecção assim, bem bacana. Aqui a gente pode, de fato, fazer um brainstorm, igual a gente fazia lá no colégio. Eu fazia no meu colégio, não sei como é que se vocês também fazem. Senta todo mundo na mesa, pega o post-it. Post-it é um negócio que às vezes não é muito fácil de achar na administração pública, né? Pega o post-it e vai escrever no post-it aqui, ó. O que eu quero de demanda? O que eu quero de solução? A gente pode chamar a Josiane para conversar a respeito. É uma boa ideia. Vamos chamar a Josiane para conversar a respeito. Eu sei que o Roberto já contratou igual lá na instituição dele. Vamos conversar com o Roberto? Vamos conversar com o Roberto. Aqui, de fato, a gente vai devanear. A gente vai conversar, a gente vai buscar alternativas. A ideia é buscar o maior número de alternativas possíveis. Mas esse assunto, inclusive, já saiu aqui na nossa tutoria. Josi, mas eu preciso colocar todas no ETP? E se a gente elencar 200? Estou exagerando. Na minha percepção, não. Na minha percepção, a gente vai levantar todas as possíveis. Dentre as possíveis, a gente vai, meio que de rumo, entender quais são as mais factíveis, né? Dentre essas mais factíveis, a gente vai comparar, ver prós e contras, ver requisitos atendidos, requisitos não atendidos, tá bom? Além de prospecção do mercado, como eu disse, eu posso buscar ata de registro de preço. Josiane,
Você está precisando comprar papel A4 aí, você está aí sofrendo com o papel A4, mas tem uma ata de preço linda, maravilhosa, que está com preço bom, que o fornecedor aqui de Belo Horizonte não tem lote mínimo para entrega, o papel é bom, de qualidade, enfim, sucesso total. Você vai ficar aí sofrendo para fazer processo de compra para papel A4? Ah, não vou não. Não vou não, vou pedir só a carona e vai dar tudo certo. Ou então vou falar assim, eu vou sim, sabe por quê? Além da unidade de Belo Horizonte, eu tenho que entregar lá no interior, lá para Cláudia, em Patos de Minas. Então, essa solução vai ser descartada, porque o meu registro de preço não vai atender a essa demanda, ok? Além disso, como eu já pontuei também, o mercado, a gente pode, e na minha percepção, deve entender com o mercado possíveis soluções, né? Eles estão interessados em desenvolver soluções, eles estão interessados em te vender. Então, talvez ele vai ter mais conhecimento sobre soluções possíveis do que a gente mesmo. Por exemplo, na capivara, eu não sou bióloga, eu nunca tinha lidado com manejo e castração de capivara. Foi em diálogo com o mercado que a gente entendeu que a melhor solução, no caso da cidade administrativa, seria montar uma sala de cirurgia lá no espaço da cidade administrativa. Então, a gente montou mesmo uma sala de atendimento, tipo atendimento de guerra, sabe? Uma cabaninha lá para fazer cirurgia. Se eu não tivesse conversado com o cara, eu não tivesse entendido dessa minha demanda, jamais eu ia imaginar que eu ia ter que montar um ambulatório lá na cidade administrativa para fazer a castração, porque eles nos explicaram, né? Porque quando ela é capturada e é sedada, não pode demorar muito tempo da sedação, porque passa, se sedar muito, pode ter algum impacto, pode ter alguma sequela, então precisa sedar, fazer a cirurgia rapidinho e voltar. Então, a gente entendeu lá com essa negociação, com essa conversa, com essa troca com o mercado, que a gente precisava montar uma cabaninha lá. Eu, tadinho de mim, não ia saber isso sozinha nunca. Falei também das consultas públicas. Faz um textinho, manda lá para o pessoal do Compras e fala assim, olha, mercado, preciso resolver esse problema. Quem tiver uma solução boa, me manda aqui no prazo de uma semana, no e-mail tal, que a gente vai avaliar aqui, ok? E bota isso tudo no ETP. A experiência rica lá no ETP. Eu conversei no mercado, falei com o fornecedor tal, 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 ele me disse assim, assim, assado, blá, 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 ele me mandou um e-mail. Eu fiz consulta pública, o fornecedor me deu esse documento, eu avaliei isso assim, assim, assado. Viu, gente? Não deixa de registrar, não. Eu passei para... estimativa de valor da contratação. Também um ponto de atenção. Você vai falar comigo assim, Josi, eu já tenho que fazer a pesquisa de preço lá do processo de compra. Foi assim que eu pensei quando eu vi no ETP, tá, gente? Que é super complexa. O cara não... né, tem lá a resolução 102, que me manda fazer isso, fazer aquilo, procurar os negócios no banco de preços. O banco de preços eu nunca acho um contrato igual ao meu, porque cada um é mais específico que o outro. Então, eu fico lá na menor dificuldade, registrando, pesquisando. Você está me contando que eu tenho que fazer isso no âmbito do ETP também? Não, não precisa. Aqui, a proposta dessa está escrita assim, ó, estimativa de valor. A proposta desse item aqui é que a gente faça um levantamento estimado do valor da contratação, tá? Para que a gente possa comparar soluções distintas. Então, é o seguinte, vamos imaginar que eu achei a solução mais linda, maravilhosa, perfeita, sensacional para o meu problema. Só que essa solução custa 5 bilhões de reais.
E aí, dentro do âmbito da minha gestão orçamentária financeira e das prioridades que o Estado tem, ela não é uma solução viável, econômica e orçamentariamente falando. Eu falei com vocês do jardim também, né, da cidade administrativa. Manter a manutenção do jardim da cidade administrativa com o contrato no escopo que a gente tinha lá no passado, que eu contei para vocês, que foi suspenso em 2016, era a solução mais confortável a todos nós. O jardim ia continuar lindo, eu não ia ficar esquentando a minha cabeça de manutenção de roçadeira, de comprar roçadeira, tratorzinho. Eu não ia ter que ficar pedindo ajuda para o fulano, ajuda para o ciclano. Eu ia estar lá, ó, linda e plena, super confortável com a contratação. Só que ela custava milhões. E naquele contexto orçamentário financeiro, esses milhões não estavam disponíveis para essa finalidade. Portanto, é esse o papel que a gente tem aqui dessa estimativa do valor da contratação. Mensurar custos da solução. E aí tem um ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro, né, é que a estimativa de valor não se confunde com a pesquisa de preço, tá? São coisas distintas. Outro ponto para clarear também essa diferença é que aqui eu vou estimar valores de propostas de solução diferentes, certo? No âmbito do termo de referência, eu comparo valores de soluções com escopos iguais. Então, eu vou dizer lá, eu quero isso, 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 isso. Mercado, quanto que custa isso aqui? Aí todo mundo me dá o preço conforme aquele escopo de contratação, de aquisição que eu mensurei, ok? E aí aqui, em estimativa de contratação, é importante que a gente mensure também desdobramentos da contratação para viabilizar a solução como um todo. Como assim, Jos? Não estou entendendo o que você está falando. Vamos pensar no bebedouro de novo? Vamos pensar no bebedouro. Vamos supor que o Roberto quer colocar lá um bebedouro lá na unidade dele. E aí ele vai querer comprar um bebedouro. Você já viu o bebedouro bonito que tem na cidade administrativa, Roberto? De acionamento automático, tem de 50 litros, 25 litros de água geladinha, se todo mundo quiser tomar, é tranquilo. Esse bebedouro top. Eu tenho o maior orgulho daquele bebedouro. Então, o Roberto quer comprar aquele bebedouro bonito que ele viu lá na cidade administrativa, ele quer um para ele também. Aquele bebedouro custa mais ou menos uns R$2.500, R$2.000, a última vez que nós compramos. Aí, o Roberto vai colocar lá como estimativa do valor da contratação R$2.000, R$2.500, que é o valor do bebedouro. E vai comparar essa solução, por exemplo, com o galão de água mineral lá que a gente comentou, né? O galão de água mineral que a gente troca só o galão. Aí, se a gente for considerar o valor da solução do Roberto, a gente tem que pensar assim, mas espera aí, Roberto, esse bebedouro precisa de um ponto de energia, precisa de um ponto de água, precisa de um ponto de esgotamento e precisa de troca de filtro periódica. Ele precisa também de manutenção, Roberto. Você está lembrando disso tudo? Ah, Josi, eu estou lembrando disso tudo, sim. Só que o ponto de água eu já tenho, a adaptação que vai precisar fazer aqui vai ser simples, a gente não vai ter custo nenhum. O ponto de esgotamento eu já tenho. O refil do bebedouro, a solução que a gente tem aqui já tem também. Então, eu tenho uns aqui estocados, eu consigo comprar com facilidade. E a manutenção, a gente não vai falar sobre isso agora, não. Eu vou até citar lá no ETP que vai ter manutenção, mas vou dizer que eu vou pedir garantia estendida de 1 ano. Então, isso não vai impactar no meu custo inicial. Ou eu vou dizer que todas as soluções vão demandar manutenção. Então, não tem condição de colocar isso agora. Beleza. Ou então vai falar assim, nossa, Josi, sabe que eu não estava lembrando disso? Então, quer dizer que o ponto, que a disponibilização do ponto de água e energia precisa estar considerada aqui no valor da minha contratação também. Por quê? Se o Roberto só comprar o bebedouro
ou só tiver recurso para comprar o bebedouro, ele vai ter a necessidade dele plenamente atendida? Vai ter solução? Ele vai conseguir alcançar o resultado esperado, que é a disponibilização de água mineral, água potável para a equipe? Entendo que não. Então, isso tudo tem que estar mensurado aqui, quando eu vou falar de valor da contratação e ao longo do ETP também, quando eu descrevo solução como um todo, quando eu descrevo os resultados esperados, isso tudo tem que estar considerado para fins de registro e para fim de potencial atuação futura, tá bom? Agora, a gente vai para a comparação das soluções, que é também um ponto importante, né, da construção do ETP. A minuta de ETP, que está lá no SEI, ela traz duas tabelas de proposta que eu acho que são super válidas e super valiosas para nós. Como é que são essas tabelas? Primeiro, a primeira, ela se propõe a pensar, discutir, analisar pontos vantajosos e desvantajosos de cada uma das soluções, que eu, Josiane, acho que é mais intuitivo, que é mais fácil de fazer, que eu vou pensar assim, o galão de água mineral, ele é mais barato, então ele tem essa vantagem. Só que ele tem que ficar deslocando, entrega, estoca, vira aquele negócio lá, não gela imediatamente, quebra o galão, não sei o quê, tal. Então, talvez ele tenha esses pontos de desvantagem. Eu acho fazer isso mais intuitivo, sabe? Mas é possível também que, se a gente elencou lá muitos requisitos para a nossa... Não precisa ser muitos, né? Se a gente elencou lá requisitos da nossa contratação, no item 2, a gente possa avaliar as soluções com base nos requisitos que eu exigi. Então, por exemplo, eu disse que vou imaginar aqui, que as soluções de água potável, ela tem que estar disponibilizada tanto em temperatura ambiente, água natural, como temperatura gelada. O galão de água mineral tem essa possibilidade? Dependendo do equipamento, tem. Então, eu vou falar que eu preciso do equipamento de água mineral, do galão de água mineral, que é tipo gabinete. Beleza. O bebedouro bonito lá da cidade administrativa tem essa funcionalidade? Não, tem essa funcionalidade, atende, ok. Eu disse que a solução de água mineral tem que ter, por exemplo, um elemento filtrante que dure no mínimo 6 meses. O elemento filtrante ou melhor, eu considerei lá a questão do elemento filtrante. O galão de água mineral nem precisa de elemento filtrante, hein? Olha que legal. Talvez seja uma boa alternativa. Não, o bebedouro da cidade administrativa precisa de elemento filtrante. São 2 ainda. Ixi, será que vai ficar muito caro isso? Então, a gente vai comparando, né, as soluções, vai realmente destrinchando para poder enxergar melhor essas soluções. Isso aqui é aquilo que eu falei no nosso último encontro, que tinha lá o diagrama das soluções, né? A caixinha com a necessidade, que um monte de setinha assim, falou assim, olha, aqui as soluções ainda não estão bem delimitadas, elas parecem ser todas iguais. E aí, na imagem do lado, tinha lá a necessidade e cada uma das soluções ficou de uma forma diferente, de uma cor diferente, que elas começaram a demonstrar características, diferentes umas das outras, tá bom? Então, a gente faz isso no ETP, e aí a resolução nos diz o seguinte, que para eu identificar dentre as soluções, eu devo tomar como base alguns parâmetros. Quais parâmetros são esses? A relação custo-benefício, né, do ponto de vista financeiro. Então, por isso que existe um item específico falando só sobre custo no âmbito das soluções, tá? Então, eu vou considerar
custo-benefício financeiro das propostas, das soluções, desculpa. Eficiência na utilização de recursos. Então, eu vou falar dos 4 de uma vez para chamar a atenção para uma coisa. Eficiência, sustentabilidade social, econômica e ambiental, e riscos, e a distribuição de risco para cada uma das partes, seja nós parte contratante, seja o fornecedor parte contratada. Aí, um ponto importante é porque a gente estava muito focado, seja intuitivamente, ou eu atribuo isso também assim, a um certo receio de lidar com órgãos de controle, né? Pelo menos da minha parte, a gente estava muito focado no custo, não estava? E porque a gente faz também muito pregão, e o pregão, via de regra, é menor custo, né? Menor valor. Faz COTEP, mas a COTEP também tem esse viés, né? de menor valor. Então, aqui, a resolução, né? E a legislação, e a 14133 também tem esse enfoque, nos dá uma possibilidade de olhar como melhor solução não apenas aquela que é mais barata, mas aquela que atenda de uma maneira melhor a outros aspectos da administração pública também, né? Porque existe até piadinha, né, de falar assim, de licitação, os negócios é tudo barato e qualidade ruim. Aí falou, não, pera lá, a qualidade está ruim porque não especificou da maneira adequada. Por que não especificou da maneira adequada? Especificar é realmente um grande desafio, né? Nem sempre eu tenho aí, eu domino todos os itens da especificação para especificar da melhor maneira possível. Mas aí o ETP está nos convidando a isso, a esse melhor direcionamento aí a melhor análise, né, da necessidade das soluções para que a minha compra seja mais efetiva, mais eficiente. Ok? Há um outro ponto importante que eu vou trazer aqui também, que na minha perspectiva ele fica até meio solto, mas ele está inclusive na 14133 colocado dessa forma, é que no âmbito do ETP, sempre que a gente for falar de bem, né, aquisição de bem, a gente tem que analisar a possibilidade de locação versus a possibilidade de aquisição. Por que eu acho que o legislador colocou isso? Que a gente gosta muito de comprar as coisas, né? Do sobradinho, vamos comprar tal coisa assim? Lá no meu setor, a gente passou muito tempo sem conseguir fazer aquisição, porque não tinha recurso de investimento, né? Mas a gente fica doido para comprar uns negócios com os recursos que sobram por aí, né? E aí, às vezes, comprar é difícil, porque a gente precisa prever manutenção, a gente precisa prever reposição, né? E quando a gente busca soluções de locação, assim como passou a ser feito prioritariamente com os veículos, né, do Estado, talvez podem ser soluções mais simples para nós, mas precisa ser pensado, analisado, porque para ver se o custo-benefício como um todo, né, tanto da vantagem da gestão quanto da vantagem financeira, vale a pena, ok? Detalhamento da solução escolhida. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá, vamos lá. Detalhamento da solução escolhida. Beleza. Nós elencamos lá todas as soluções, vimos o custo de cada uma delas, comparamos todas, e aí a gente escolheu dentre aquela que melhor atende a minha necessidade. Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Vou explicar. Vou contar tintim por tintim do que tem a minha solução, considerando custos, considerando desdobramentos, considerando, por exemplo, no caso do bebedouro, é importante que eu coloque lá, eu estou comprando o bebedouro, ele vem com um elemento filtrante. Esse elemento filtrante tem capacidade para filtrar tal qualidade da água durante tanto tempo. Então,
Imediatamente após a aquisição do bebedouro, que eu souber lá marca e modelo, será necessário fazer um outro processo de contratação ou será necessário buscar outra forma de fornecimento para fornecer também os elementos filtrantes. Por que é importante registrar isso? Porque amanhã eu posso não estar aqui e o coleguinha que assumiu o meu lugar pode não saber. Aí bate na porta dele e fala assim: Roberto, você já comprou o filtro do bebedouro para trocar? Olha, mas eu não sabia, não, ué. Sabia que tinha que trocar. Ah, agora você vai ter que dar um jeito, sabe por quê? Ele dura até semana que vem. Semana que vem nós temos que trocar todos, senão a água vai perder a qualidade né, de ser potável e a gente vai ter problema. Aí sai Roberto doido para buscar gente para trocar item de almoxarifado para arrumar um filtro para ele, né? Não é assim que funciona na prática, né? Acabou tal coisa, ai meu Deus, acabou o café. Eu já passei muito por isso, hoje eu não passo mais, não. Ai, Josi, o café está acabando, o fornecedor atrasou a entrega. Ai, meu Deus, vamos procurar alguém para arrumar café para a gente, porque não tem mais. E aí é isso, a gente tem que detalhar tudo nessa descrição da solução. Como é que vai fazer? Qual que é a contratação que eu tenho que fazer além disso? Que impacto que vai dar? Quanto mais detalhado essa reflexão a gente faz aqui, menos problema a gente enfrenta lá na frente, tá bom? Justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Isso também é um desdobramento que vem lá da Lei 14.133. E qual que é o direcionamento aqui? A gente tem que olhar para o nosso processo e entender se a minha solução ela abarca, né, um único nicho de mercado ou se ela pode ser dividida em lotes. Vou dar o exemplo do bebedouro, que é um exemplo, inclusive, real para trazer para vocês. Nós já fizemos aquisição lá na cidade administrativa. Normalmente, o último também foi. A gente fez aquisição dos bebedouros, considerando o bebedouro instalado. Qual que é a diferença fática disso? Por exemplo, o refrigerador, eu não comprei um refrigerador instalado, porque nem tem muita demanda de instalação. Então, o que o cara que me entregou fez? Ele chegou, descarregou o refrigerador e deixou lá no subsolo para mim. Quem teve que desembalar, quem teve que deslocar, quem teve que subir o refrigerador pelos andares, quem teve que colocar ele lá no meu refeitório fomos nós. Tá? No caso do bebedouro, eu já comprei um bebedouro instalado. E qual que é a diferença disso? O cara teve que fazer isso tudo, teve que ligar ele lá no ponto de água, no ponto de esgoto, na tomada e testar para mim. Se não saísse água geladinha, não saísse água natural, o meu serviço não tava finalizado. Existe controvérsias em relação a essa caracterização de serviço, tá? A gente tem que respaldar, muito bem respaldado quando a gente coloca isso, porque tem gente tem inclusive jurídico, que não permite fazer a contratação dessa forma, tá? E aí, por exemplo, lá, se a gente estivesse comprando o bebedouro lá para a unidade do Roberto, e no meu caso, o ponto de água e de energia já estava lá facinho, não precisava de nenhuma adaptação. Se no caso lá do Roberto precisasse de fazer algum tipo de adaptação no ponto de água, por exemplo, então a gente ia ter o seguinte: a gente ia ter um serviço de um fornecimento de bebedouro, né? E um serviço hidráulico. Vocês concordam comigo? Porque se ia ter que mexer na saída de água, eu tinha que ter um serviço hidráulico. E aí, nem sempre é a melhor solução contratar isso junto. Às vezes, fazer isso é mais cômodo para a gente, né? Eu já fiz, confesso que eu já fiz. Hoje eu não faço mais. Por quê? É possível que a gente tenha ou não tenha no mercado fornecedor que faça essas duas coisas, ou se tem, sejam pouquíssimos. Então, qual que é o direcionamento? Você vai, dividir. Você vai fazer 2 lotes, você vai fazer 2 contratações, você vai parcelar essa compra sua.
No sentido de que você vai contratar um serviço de bombeiro hidráulico, que está aí cheio no mercado, e você vai fazer a aquisição do bebedouro em outro serviço. Que se você fizer os dois juntos, você está restringindo muito o mercado e você está, vamos dizer assim, você está induzindo a subcontratação, né? É forte, mas é possível. Então, você vai fazer essa análise, tá? E aí é muito importante, isso pode acontecer dentro de serviços diferentes ou dentro de serviços próximos, como aconteceu lá na cidade administrativa que eu falei com vocês do mobiliário, não falei? E aí, essa análise tem que ser feita no âmbito do meu caso concreto, né? E existe uma linha tênue a ser mensurada no caso concreto entre aquilo que está, vamos dizer assim, aumentando a competitividade, mas está me prejudicando operacionalmente, e o inverso também, aquilo que está me defendendo operacionalmente ou no âmbito da execução e gestão do contrato e está restringindo a competitividade. Então, uma análise detida em cada um dos casos é super importante, tá bom? Contratação, o próximo item, contratações correlatas ou interdependentes. Nesse ponto aqui, a gente vai listar quem já fez parecido ou igual a mim em outros processos, para eu tomar por base, por referência, para eu ter ali aquela menção. Ou quem vai ser impactado com a minha contratação. Quem vai ter aí que contratação que vai ter respingo da minha contratação. Lá no material didático eu trouxe um exemplo de TI. Vamos imaginar, vamos pensar aqui, lá no meu setor a gente tem um sisteminha que foi desenvolvido por programadores da UENG, que nos ajuda na fiscalização dos contratos. É um sisteminha assim, simplesinho, mas que foi bem útil para nós. E a gente tem um sonho de pôr esse sistema em interface com o nosso sistema de chamados. Tudo que precisa ser consertado na cidade administrativa ou solicitado é feito via um sistema específico de chamado que chama Serviço CA. Então, a gente quer fazer o LE conversar com o CRE aqui para facilitar a nossa vida. E esse sistema de chamados está prestes a ser alterado, porque ele está bem antigo, ele já não está mais compatível com as tecnologias atuais, então ele vai ser mudado. Então, qual que é uma contratação interdependente aí desse sistema de chamados? Lá foi dito que ele precisa conversar com o meu sistema antiguinho aqui. Se eu não elenco isso, se eu não me proponho a fazer isso e pensar isso agora, né, se ninguém tivesse tocado nesse assunto, muito provavelmente a gente ia falar assim, putz, perdemos a oportunidade de interligar os dois sistemas, porque quando foi fazer a contratação lá, ninguém pensou nas contratações interdependentes e ninguém lembrou do meu sistema lá do FiscWeb. Então, é outro convite que o ETP nos faz, a reflexão, para tapar todos os buracos antes da licitação ser feita, da contratação ser feita, ok? Entendido aí contratações correlatas e interdependentes? Resultados pretendidos. Aqui eu vou fazer a reflexão de pensar, será que eu vou conseguir atender a minha necessidade e a minha demanda da forma como eu quero e preciso, com essa solução que eu estou definindo aqui? Então, é uma reflexão mesmo. Para que serve isso? Isso aqui vai servir, assim como o item anterior, muito mais para diminuir os impactos quando eu fizer o meu processo de compra. Então, essa parte aqui tem muito a ver com aquele finalzinho do conceito de ETP que diz serve de arcabouço para o anteprojeto, para o projeto básico, para o termo de referência. Aqui a gente está fazendo essa reflexão. Então, eu vou dizer assim, o que eu quero?
quando eu estou comprando o bebedouro lá para a unidade do Roberto, eu quero prover água potável aos meus usuários e os meus trabalhadores, na capacidade adequada, no tempo adequado. Na temperatura adequada também é um outro ponto. Beleza. Se eu colocar esse bebedouro, que a Josi está falando lá de 50 litros, vai funcionar? Vai funcionar. Vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo feliz. Eu tenho dinheiro para isso? Tem. Então, vamos colocar aí qual que é o resultado pretendido, se a minha melhor solução está colocando quanto a isso. Mas vamos imaginar que o recurso foi pequeno e eu não vou conseguir comprar o bebedouro bonitão lá de 50 litros. Eu vou ter como solução comprar um purificador de água de 2,5 litros. Vai atender ao resultado pretendido? Ai, Josi, não vai atender o resultado pretendido. Por causa disso, disso e tal, daquilo outro. Então, se eu fui pelo caminho errado, vamos dizer assim, se eu busquei a solução errada, quando eu chegar aqui e refletir se a minha solução atendeu aos resultados pretendidos, eu vou falar assim, não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que voltar lá nos requisitos, eu vou ter que ir lá voltar na comparação das minhas soluções, porque o negócio não está bom, não. Essa solução não tá atingindo o objetivo que eu quero, não. E aí, vou colocar um outro ponto de atenção aqui também. Pode acontecer, Josi, da minha solução, nesse ponto aí, eu dizer que nem todos os resultados pretendidos foram alcançados? Pode. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, por exemplo, a gente chegar à conclusão de que a solução que ia atender a todos os resultados pretendidos é aquela que custa 5 bilhões. Ela que era linda, maravilhosa, ela que era perfeita. Mas, diante do contexto e da análise que a gente fez, a solução perfeita no âmbito técnico não é adequada no âmbito financeiro. Então, a solução que eu escolhi, ela vai atingir a esse resultado pretendido. Esses aqui, que a solução de 5 bilhões atendia, nós estamos abrindo mão porque não temos os 5 bilhões, isso não é a prioridade do órgão. Tá bom? Outro ponto importantíssimo, que eu adoro esses resultados pretendidos, é que ele vai nos auxiliar ele vai auxiliar o fiscal e o gestor do contrato no final de uma contratação, por exemplo, de prestação de serviços, ou quando eu precisar comprar aquilo que eu comprei a partir desse ETP de novo. Por quê? Porque vai dar arcabouço para quem for fazer esse processo de novo. Deixa eu dar um passo atrás. Ele vai dar arcabouço para o gestor e para o fiscal olhar para aquela contratação e falar assim, olha, quando a Josi fez esse ATP, ela queria isso, isso e isso como resultado. Mas olha só, essa contratação não está dando esse resultado. Olha só que BO, olha que problema. Então, a gente vai precisar rever a contratação. Então, a gente não vai renovar, porque um dos resultados pretendidos aqui não foi atendido. Ou a gente vai chegar à conclusão de que, não, mas os outros 3 que foram atendidos, está valendo, vamos seguir com a renovação, beleza. Ou então, quando eu for fazer um novo processo de compra, eu vou chegar e falar assim, olha, pretendi chegar a esse resultado, o fiscal do contrato e o gestor registraram isso aqui no âmbito da execução, e está lindo, está perfeito, vamos correr atrás e perseguir o mesmo parâmetro. Ou não, não ficou perfeito. Isso aqui falhou nesse ponto. Ó. Como a execução se deu dessa forma, esse resultado pretendido não foi alcançado. Então, como é que a gente vai mexer nos próximos requisitos, no requisito das próximas contratações, a fim de que o resultado seja alcançado adequadamente? Tá bom? Outro ponto, providências a serem adotadas, eu já falei um pouco sobre isso aqui,
Pensando lá no bebedouro, se o Roberto chegou à conclusão de que a adaptação no ponto de água é necessária, ele vai elencar aqui, ó. Vou precisar adaptar o ponto de água previamente. Então, com 15 dias, né, depois que a gente emitir a OS, o fornecedor vai ter 30 dias para entrega. Durante esses 30 dias, eu tenho que providenciar a adequação do ponto de energia, de ponto de água. Eu vou ter que fazer um cronograma, lá no exemplo que eu dou no módulo, a gente fala sobre isso. Eu vou ter que fazer um cronograma de atuação do fornecedor, porque no dia que ele for instalar o bebedouro, a equipe vai ficar sem água, sem provisão de água. Então, eu vou ter que avisar as pessoas, eu vou ter que pedir para trazer água de casa, ou eu vou ter que buscar uma solução de fornecimento de água provisória para esse dia. Então, listando o que precisa ser feito, facilita para o executor lá na frente, que você já pensou todos os BOs que você vai ter que enfrentar com essa solução. E aí a doutrina, inclusive, coloca que isso pode ser, inclusive, um plano de ação. Vai falar assim, Roberto vai providenciar o ponto de água, Josiane vai avisar as pessoas da comunicação, vai mandar o e-mail, a Cláudia vai buscar, vai pedir água emprestada para tal unidade para abastecer naquele dia, com data, hora e obrigações e tarefas, tá bom? Possíveis impactos ambientais. Esse aí, para mim, Josiane, é o mais desafiador, mas foi ótimo, porque o Roberto trouxe o exemplo dos extintores e eu falei com ele assim, eu vou passar a usar o seu exemplo, que é muito bom. Existem outros processos que também precisam ser considerados enquanto impactos ambientais e logística reversa. Por exemplo, lâmpada, né? Eu falei aqui das lâmpadas. Existe um procedimento específico de descarte de lâmpada, né? Que eu não posso simplesmente pegar e jogar ela ali no lixo, porque o resíduo dela é tóxico, contamina o meio ambiente. Então, quando eu for, por exemplo, tratar alguma solução que impacte que envolva o descarte de lâmpadas, eu preciso especificar isso no processo e preciso ter um olhar especial em relação a isso no processo. Lá na cidade administrativa, a gente tem as lâmpadas, a gente tem o resíduo hospitalar do serviço de urgência e emergência. Isso tudo precisa ser pensado, né? A gente pode dar um direcionamento, por exemplo, de que o fornecedor dê uma utilização adequada para um resíduo que vai sobrar do processo. No material didático, eu trago a construção de um ETP da troca dos armários lá, das bancadas de armário de MDF da cidade administrativa. A gente chegou à conclusão de que a melhor solução era trocar todos os armários e não trocar só a parte, que foi a solução que a gente tinha inicial na cabeça. E daí é possível que haja descarte de peças de MDF em bom estado. Diante disso, no ETP, vocês vão ver que há um direcionamento para reutilização, para destinação desse MDF a instituições que fazem produção de materiais, instituições carentes. Então, é voltar o olhar para esses impactos ambientais. E aí, lá no material didático também, tem um material tem menção a um material muito interessante. Agora eu estou sem saber se está como material complementar deste módulo ou do módulo 2. Vocês procuram lá e qualquer coisa vocês me falam. Que é um compêndio, salvo engano, da AGU, que nos ajuda nisso, que nos ajuda a criar requisitos para minimizar os impactos ambientais das nossas contratações. E eu, particularmente, acho muito útil, porque isso não é algo que está tão trivial e tão em voga, né, no nosso olhar, e às vezes pode passar muita coisa desapercebido. E, por fim, é o nosso arremate mesmo. É a gente falar assim, olha, gente, diante disso tudo que a gente estudou, que a gente levantou, que a gente comparou,
nós chegamos à conclusão que vamos ter que fazer uma contratação, ou vamos ter que fazer mais de uma contratação, e que a melhor solução seria aquela, mas ela é muito cara, ou ela não está viável no momento agora, ou que a melhor solução é essa e nós vamos contratar, está dentro do nosso prazo, ou ainda que um ETP pode chegar à conclusão de que nós estamos descartando o atendimento dessa necessidade no atual momento, porque é muito complexo, não é prioritário. Então, é a cereja do bolo, o arremate, tá bom? Diante disso, chegamos ao fim do nosso... Aí eu falei desarmar a cidade administrativa, olha aí que tristeza, essas fotos. É de chorar, não é? Ai, eu detesto coisa quebrada. Diante disso, então, a gente vai encerrar por aqui esse segundo dia de tutoria. E aí vou pontuar para vocês que amanhã a proposta dessa aula é que nós possamos, de fato, construir um ETP aqui juntos, tá? Diante disso, eu gostaria muito de poder contar com a participação, com o apoio de vocês, para que não fique maçante, né? Para que não fique chato a gente fazer isso e improdutivo. Sendo possível, eu gostaria muito que vocês pudessem disponibilizar, né? No mínimo, áudio para interação, que eu acho que a interação pelo chat fica mais difícil, assim, mais maçante, sabe? E, de fato, que amanhã vocês acordem animados a interagir comigo aqui, para que essa construção seja bacana, ok? Ok. Ô, Josiane, posso fazer uma pergunta? Até 2, 3, Se 4. puder responder depois, o ETP, que a gente tem que fazer análise sobre a classificação da lei de acesso à informação, em regra seria ostensivo ou reservado? Lógico, se tiver naquelas situações, né, de segurança e tal, aí seria já um grau mais de secreto, mas no geral qual seria a classificação? Eu entendo, Roberto, que a regra, assim, não pensando no ETP em si, mas, Sim. inclusive, pela lei de acesso à informação, eu entendo que é um documento público, tá? Por quê? Estou tentando evitar problema, tá? Estou pensando em evitar problema. A gente conhece muito fornecedor que acha que é nosso amigo. Vocês, então, que são da área de saúde, deve passar por isso direto, né? Que acha que é nosso amigo e que nós temos, que é íntimo, que chega lá todo dia com ata de registro de preço enfiada debaixo do braço para eu comprar na mão dele. Eu tenho umas peças raras, assim, que eu trato muito bem, com muita educação, mas que, né, a gente precisa ter aí, resguardar a cautela da administração quanto a isso. Eu entendo que manter o ETP público evita que esses filhos de Deus questionem soluções definidas por nós. Estou passando por isso lá agora. Vamos comprar mobiliário novo para a cidade administrativa. Lançamos lá uma consulta pública no portal de compras. Se você entrar lá no Compras hoje, você vai ver que tem uma consulta pública nossa lá publicada. Vem o Zé das Couve com o registro de preço debaixo do braço e fala comigo assim: por quê? Para que vocês estão comprando? Olha só, eu tenho aqui um registro de preço vigente que tem essa cadeira que ela fala, anda, cozinha, compra do seu filho, seu quê, compra de mim. Está na ata de registro de preço lá do Amapá. Mas ele tem a sua quantidade, não sei o quê, não sei o quê. Beleza? Beleza. Aí eu vou falar com ele assim: ô, meu amigo, eu não posso comprar essa cadeira, sabe por quê? Que eu vi lá no registro de preço que essa falar, andar, cozinhar e cuidar do meu filho é uma funcionalidade que eu não preciso. Olha lá no meu ETP, a análise que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu acho que convém mais deixar público, tá? Principalmente em processos complexos, assim. Assim, a única restrição, o único senão que eu tenho quanto à máxima divulgação de todos os pontos, desculpa,
do processo de compra é aquela que a Lei 14.133 já flexibilizou, que é o preço, né? Que eu posso dizer lá no meu processo se eu vou publicar ou não, se o preço de referência é público ou não. E numa questão de direcionamento também, né? Porque às vezes o cara consegue te fazer um preço menor, mas aí viu o preço lá, que o preço ficou alto, ele não abaixa para você e sabe que cabe no referência. Eu optaria pelo público, Roberto, para a gente evitar conversa fiada. Entendi. Beleza. Tá bom? A lista de frequência depois você vai postar agora ou... Não, vou lançar aqui agora. Mas alguém, ela já estava lá, mas eu acho que quando você entra depois, não dá para ver, né? Sim, eu entrei bem sim. Mais alguém tem alguma dúvida, pergunta, angústia, que aqui abriu o coração, contar o que aconteceu ontem, que ninguém esteve aqui comigo. Deixa eu desligar aqui o vídeo, que eu fico falando bobagem.